Olá a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para compartilhar da palavra de Deus com todos vós. Aqui em João, Evangelho de Jesus escrito por João, capítulo 14, e versículo 1 ao versículo de número 3, diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. O que eu quero frisar aqui, nessa hora, nesse momento aqui com todos, é a respeito da vinda de Jesus. Todos nós sabemos que Jesus foi prometido desde o Gênesis, e depois nos profetas, né? Ou seja, Jesus foi prometido na lei, nos profetas, e ele nasceu, veio a nascer, viveu aproximadamente 33 anos aqui na Terra, e ele foi preso um dia, foi morto, né, crucificado, como todos sabem, mas ele não ficou na cruz. Depois ele foi sepultado, também ele não ficou no sepulcro, e ele ressuscitou dos mortos. Jesus, depois de ressuscitar, ele ficou aproximadamente 40 dias, alguns dias, né, de 40 ou mais dias, com seus discípulos, aparecendo aos seus discípulos e conversando com eles, comendo com eles, tendo uma comunhão com eles, até que um dia Jesus os convida a ir ali com ele ao monte, e de lá Jesus foi arrebatado, após dar alguns conselhos, algumas diretrizes, alguns ensinamentos para os seus discípulos. E entre eles, entre o que Jesus falou, mandou que eles fossem para Jerusalém e ficassem lá reunidos e esperassem a promessa, que era o Espírito Santo. Pois bem, essa palavra, em João 14, nos mostra que Jesus fez uma promessa aos seus discípulos. E ele disse para não turbar o coração. O que significa não ter um coração turbado? Não se turbe o vosso coração. Ou seja, não tenha dúvida. Jesus estava dizendo ali para eles, não tenha dúvida do que eu estou falando. Jesus chamou ali os seus discípulos. Aqui foi antes dele ser crucificado, antes dele ser preso, ser crucificado, nos seus ensinamentos, e ele chama os seus discípulos e diz para eles: não fiquem confundidos, não tenham dúvidas, não sejam incrédulos. Ele disse aí, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Ou seja, Jesus dá aí uma promessa aos seus discípulos, ao mesmo tempo que ele exige que creia nele. Então, os seus discípulos ouviram esta palavra, Jesus dizendo: não tenham dúvida, não tenham coração turbado, ou seja, não se perturbem, não fiquem confusos, creiam em Deus e também em mim. Isso foi Jesus que disse. Depois ele diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Ou seja, Jesus afirmou para os seus discípulos que no céu, onde o seu pai habita,
Ele disse: na casa do meu pai, casa é lugar de habitação. Ele disse: há muitas moradas. E aí ele disse: se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Ou seja, Jesus está dizendo: se lá não tivesse morada, eu iria preparar moradas. Mas aí ele disse no versículo 3: se eu for vos preparar lugar, ou seja, ele está dizendo aqui, mesmo que lá não tivesse lugar e ele fosse preparar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então Jesus fez essa promessa que voltaria para levar os seus discípulos para habitar com ele. E essa promessa se estendeu hoje, né? Ela se estendeu a todos os que creem nele como Salvador. E o que eu quero falar aqui, como eu já frisei, sobre a volta de Jesus, a vinda dele, arrebatar os seus, buscar os seus discípulos. Discípulo é aquele que segue o seu mestre. Então, que cada um se esforce a seguir Jesus. Que cada um busque a compreender a palavra da forma que ela é. Então, meus irmãos, não fique com o coração turbado, não fique confuso, não esteja incrédulo, creia na palavra da forma como ela é. Creia em Cristo Jesus como seu Salvador, porque não há outro nome dado no céu e na terra, no qual há salvação, senão pelo nome de Cristo Jesus. Um coração turbado impede de alcançar a vida eterna, de alcançar os céus de glória. Um coração turbado impede de crer na palavra da forma que ela é, porque é um coração duvidoso, é um coração incrédulo, é um coração duro. Por isso nós estamos vivendo dias em que a palavra está sendo pregada, está sendo anunciada, mas muitos não creem, muitos não querem entender, não querem compreender. Por isso que eu friso aqui diante desta palavra. Jesus vem buscar os seus, vem buscar os salvos. E você precisa ser um deles. Eu sou um deles, você precisa ser um deles também. Por que é que eu digo que eu sou um deles? Porque a palavra do Senhor me diz que aquele que crê será salvo. Por isso, não é nenhuma heresia, não é nenhum julgamento, é a palavra de Deus, que todo aquele que crê será salvo. Mas este crer é o que Jesus disse aqui, sem ter um coração turbado, um crer sem duvidar, um crer na palavra da forma que ela é, sem acrescentar e sem diminuir, porque a palavra é o suficiente para a minha e para a tua salvação. Então, você que vê esse vídeo, se conserte com Deus, se entregue a Jesus, mude de vida, se converta, se arrependa, porque o reino de Deus está próximo, ou seja, o dia da vinda do Senhor está próximo. E antes que ele venha nas nuvens, como diz a palavra, com seus anjos, ele pode nos chamar e precisamos estar preparados. Então não se turbe o seu coração, creia em Deus e também em Jesus, porque eles são um só, Pai, Filho e Espírito Santo. E que o Espírito Santo de Deus te faça entender e compreender esta palavra, em nome do Senhor Jesus. Que Jesus te abençoe e abra o seu coração para Deus. Não tenha um coração turbado, não tenha um coração duvidoso, não tenha um coração incrédulo, mas sim creia que Jesus é o único que pode salvar a alma do homem. Não se iluda com outras coisas, somente Jesus salva.
Que Deus abençoe.